Essa semana eu fiz um post que falava sobre cicatrizes que curam. O que eu acho fantástico do conhecimento é que por mais que você estude um tema, sempre esse tema, na ótica do outro, vai ter uma outra característica, vai ter uma outra roupagem, digamos assim. Por quê? Porque ele tem a ver com a aplicação daquilo ali na vida dessa pessoa. E eu acho fantástico, eu sempre falo isso aqui, eu gosto de falar do que eu vivo. Eu acho fantástico quando a gente tem a capacidade de falar sobre um tema com autoridade, porque você já viveu, vive ou pratica aquilo na sua vida. E ontem eu assisti uma live do Grupo Mãe, do qual eu faço parte, e essa live tinha como convidadas a Kátia Campos, que é coach, e a Cristiane Petrato, que é analista comportamental, e elas falaram sobre inteligência emocional. E eu achei fantástico porque elas falaram sobre os pilares, né, da inteligência emocional, e um deles que foi muito enfatizado é a questão da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, não da forma como você vê a situação, mas da forma como ele vê. E isso faz toda a diferença. E hoje de manhã eu vivi uma situação que eu pude praticar isso e eu falei, uau! Eu ouvi sobre isso ontem, hoje a gente já tem a oportunidade aí de estar praticando essa questão da empatia. E a Cristiane falou uma coisa que faz muito sentido. Ela usou as cicatrizes, por isso eu disse aqui no início sobre as cicatrizes que curam. Ela usou as cicatrizes dela para poder falar sobre o tema inteligência emocional, sobre comportamento, sobre os nossos sabotadores. E eu acho muito válido quando nós passamos por dificuldades, por problemas e que a gente consegue superar isso, seja através do conhecimento humano, seja através do conhecimento espiritual, ou de preferência, o que é melhor, quando a gente tem os dois, que é o caso das duas, as duas são cristãs, a gente consegue, acho que, equilibrar melhor as coisas, porque tem uma caixinha aqui que eu ainda não respondi de pergunta, que eu abri ontem, e a pessoa me perguntou, por que você escolheu o Febracis? E eu já respondo aqui nesse vídeo. Eu acredito numa hierarquia de submissão. E eu acredito que o conhecimento humano ele está subordinado a uma hierarquia divina, que é o conhecimento divino. Inclusive tem um versículo que fala sobre isso, né? Sobre a mente do Senhor. Nós não conhecemos, nós conhecemos em parte. Só Ele sabe de todas as coisas. E eu fiz um curso, uma mentoria de mulheres, que eu até falei sobre isso no meu story de ontem. E eu lembro que eu conversei com ela, essa mentora, ela é coach, e eu falei com ela sobre o meu interesse de fazer uma formação em coach na época, e ela me disse o seguinte, eu já estava pesquisando, eu estava em dúvida entre duas instituições, e ela me falou o seguinte, eu não gosto da Febracis porque o Paulo Vieira segue muito a palavra de Deus, ele fala muito em Deus. E naquele momento eu tive certeza que era essa a instituição que eu tinha que escolher para estar fazendo a minha formação. Sabe por quê? Esses dias aqui também eu falei sobre valores, sobre princípios. E tudo na nossa vida flui melhor quando tudo que você fizer estiver alinhado com seus valores. E quando a gente está alinhadinho com o que a gente acredita, as coisas fluem melhor. Nossos sonhos vão fazer mais sentido e inclusive a realização deles. Então, voltando aí ao assunto da inteligência emocional, que a gente possa usar essa questão da empatia no nosso dia a dia, que a gente possa deixar de julgar, porque quando a gente julga, é um pré-conceito, né, a respeito de algo, a respeito da vida da outra pessoa, que você não conhece de fato o que aconteceu. Então, ninguém sabe os comportamentos dessa pessoa hoje, qual a origem desses comportamentos. Nós sabemos que eles estão lá na infância, que eles têm a ver com as nossas crenças, né, que são desenvolvidas lá atrás, mas quando a gente julga, a gente está anulando esse passado, essa vivência das pessoas, e a gente vai julgar aquilo que ela é hoje, mas o que ela é hoje é reflexo lá de trás, e a gente tem que respeitar. E o que a gente, a maioria das vezes, não faz é respeitar essa dor, essa vivência,
do outro. Então, que hoje a gente possa meditar a respeito disso e que a gente possa ser mais empático. Como eu disse aí no story anterior, quanto mais eu me conheço, porque eu reconheço as minhas falhas, meus erros, eu peço todos os dias ao Senhor para me mostrar o que Ele quer que eu arranque de mim, porque realmente é só nele que a gente consegue essa resposta. As pessoas hoje, isso eu digo as pessoas, mas me incluindo, todos nós somos orgulhosos por natureza. Isso tem a ver com a nossa natureza carnal. E a gente só consegue se libertar disso verdadeiramente, não é pelo conhecimento humano, não é fazendo coaching, não. É através de Cristo. Eu tenho um grupo de devocional, inclusive quem quiser fazer parte desse grupo me manda um direct. E eu sempre falo isso, dessa nossa natureza carnal. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errôneos mesmo. A gente vai errar, a gente vai falhar com as pessoas, a gente vai magoar aqueles que nós amamos, mas não é por mal, muitas vezes não é por mal. É devido a essa nossa raiz adâmica. E a gente só consegue se libertar. Coach transforma? Transforma. Mas eu só acredito na verdadeira transformação vinda do alto. É quando nós nos dispomos a ser transformados. E é por isso que eu escolhi a Febracis, porque lá eu encontro esses valores que condizem com tudo que eu acredito. Então, quando eu falo que a sua vida pode ser verdadeiramente transformada, eu falo nisso com uma base na crença de quem te criou. E muitas pessoas eu já ouvi, já falaram assim comigo: ai, mas o coach tira Deus do centro. Não tira, né? Depende da linha de trabalho que você vai atuar, porque ele não tira, porque nós só conseguimos realizar, ser alguma coisa através dele. Então o coaching não tem esse poder de tirar Deus do centro. Quem tem esse poder é você, e aí a escolha é sua. Um beijo no seu coração, fica com Deus e medita nessa palavra.